Boa noite, meus queridos, amados. Vamos ver mais uma aula da professora Lucilene, tá? Então, hoje nossa aula de biologia, nossa aula de química, 28 de 2020, e vamos falar um pouco sobre a tabela periódica, tá? A importância da tabela periódica, por que foi criada a tabela periódica. Então, assim, vamos dar sequência a esse trabalho, tá bom? Fiquem atentos a esta aula. Eu gostaria que vocês compartilhassem o aprendizado com vocês. Então, o que é tabela periódica? A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente, ou seja, do menor número atômico ou número de prótons para o maior, tá? No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, sendo que 92 elementos naturais e 26 artificiais. Cada quadrado específico do nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Nós vamos agora conhecer a tabela periódica, tá? Aqui nós temos, o quadradinho, tá? Que é o quadrado do hidrogênio, o quadrado do lítio, quadrado do sódio, do potássio, né? Você pode observar aqui a nova tabela periódica, tá? Porque ela é dividida em períodos. Aqui nós temos o hidrogênio, o número atômico do hidrogênio é o número 1. E aqui do outro lado, quando segue uma sequência que eles estão no mesmo período, o hidrogênio, aqui nós já temos o hélio, né? O número atômico do hélio são 2, aí 3, 4, 5, 6, aí segue uma sequência. Você observa que a ordem é do menor para o maior, igual eu falei para vocês, tá? A tabela periódica ela está dividida também em períodos, tá? Quais são os períodos? Períodos se apresentam de forma horizontal, tá? Esse aqui é o primeiro período que está o hidrogênio e o hélio. Segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período, certo? E também ela está dividida entre famílias, né? A família A e a família B, tá? Aqui nós temos a organização da tabela periódica. Vamos colocar aqui para explicando para vocês. Quando necessitar, eu volto lá na tabela. Os chamados períodos são linhas horizontais, ou seja, são enumerados, igual já falei para vocês, e possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Igual já falei para vocês, né? O primeiro período, né? São 2 elementos. Quem lembra é o hélio, o hidrogênio e o hélio, né? Aí vem o segundo período, né? São 8 elementos. O terceiro período são 8 elementos. O quarto período, 18 elementos. O quinto período tem 18 elementos. O sexto período são 32 e o sétimo também 32 elementos, tá? Você observa aqui, ó. Os períodos são esses. Aqui são 2 elementos. Aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. E aí segue sequência, tá bom? Vamos passar para outra. Com a organização dos períodos da tabela periódica, algumas linhas horizontais se tornariam muito extensas. Por isso é comum apresentar a série de lantanídeos e a série dos actinídeos. Vou voltar aqui na tabela novamente. Isso aqui é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, tá? Lantanídeos e actinídeos, certo? Você observa aqui que tem uma legenda aqui embaixo onde está designando, né, cada um desses elementos por cores, tá? Aqui nós temos os não metais, onde é que eles estão, os não metais, tá? Ó. Aqui nós temos os gases nobres, onde ele está, na família 18, né, na última família, os gases nobres. Porque são chamados gases nobres, são gases que não se misturam, tá? Então eles são completos na sua camada de valência. Aí tem os metais alcalinos, tá? Os metais alcalinos. Nós temos aqui os metais alcalinos terrosos. Nós temos aqui os semimetais, tá? Onde é que eles estão, os semimetais? Nós temos os halogênios, né? Onde é que estão os halogênios? Os halogênios, certo? Nós temos aqui outros metais que estão, né? São outros metais. E os metais de transição, né? Que é da família B, tá?
E aqui nós temos a família dos lantanídeos e os actinídeos. A família dos lantanídeos, eles estão inseridas na família, ou seja, no período 6, tá? E a família dos actinídeos estão inseridas aqui, ó, no período 7, viu? Estão aqui. Por isso que eles são, se você conferir aqui, ó, conferir esses aqui, quantos elementos tem? São 32 elementos, com esses aqui, ó, todos estão inseridos aqui, certo? Então vamos passar para frente. As famílias ou grupos, já falei para vocês, né? Que onde se apresentam em colunas verticais são as famílias, chamadas famílias ou grupos, que são 18 famílias, tá? Então, aqui nós temos aqui a família 1A, que são os metais alcalinos, tá? Que é o lítio, o sódio, o potássio. Aí você pode ler aí. E a família 2A, aí apresenta cada família que você vai observando. Tem a família 3A, que é a família do boro, a família do carbono, que é a família 4A, a família do nitrogênio, que é a família 5A, a família dos calcogênios, que é a família 6A, dos halogênios, dos gases nobres, né? São as famílias que se apresentam, tá bom? Então vamos para frente. E os elementos de transição, que é a família B, igual eu falei para vocês, tá? Vou voltar aqui. Os elementos, a família B, tá? Ó, aqui são os elementos, família A, ou elementos representativos. Está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui 7 e 8 são os representativos, tá? E essa aqui é a família B, eles são os elementos de transição, certo? O elemento de transição interna, tá? Então vamos entender, para a gente entender melhor. Esses aqui são os elementos de transição interna, que é a família 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Você pode conferir. E aqui nós temos uma atividade, né? Responde algumas questões preliminares que está na página 143, né? E aí pergunta para você, o que é radiação para você? Que tipo de radiação você conhece? O que é radioatividade para você? Os materiais radioativos ocorrem naturalmente? Dê exemplo. Eles podem ser produzidos pelo ser humano? Dê exemplo, tá? E essa é a nossa aula. Boa aula, até a próxima, tá bom? Deus abençoe.